Olhar aqui para o Brasil, porque a gente teve um ano que ainda é esse ano de pautas econômicas prioritárias. Mas ontem houve um avanço, o orçamento estava parado, não se aprovava absolutamente nada, e aí se conseguiu aprová-lo antes da Páscoa, porque já se achava que não teria dinheiro nesse ano nem para pagar programas básicos. E em meio à aprovação desse orçamento tem as emendas parlamentares. E o governo federal elaborou uma espécie de estratégia de articulação política vinculada à liberação dessa dinheirama. Para vocês terem uma ideia, ao todo, o orçamento desse ano prevê um montante de 50 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. É muita coisa. Desses 50 bilhões, 39 bilhões são emendas impositivas, ou seja, que devem ser obrigadas a serem pagas e honradas pelo governo federal. O governo federal não pode fugir de pagá-las. O restante são as chamadas emendas de comissão, que não são impositivas. O montante delas é de 11,5 bilhões de reais, que é muita coisa. Mas como não são impositivas, podem ser cortadas pelo governo federal sem obrigatoriedade de pagamento. Pois bem, esses recursos têm margem de manobra da articulação política. O governo federal pode pagar ou não. Por isso, a ideia que eu e a Luciana Amaral, nossa repórter de política, apuramos junto ao Palácio do Planalto é que esse dinheiro seja usado em véspera de votações importantes. Entre elas, reforma da tabela do imposto de renda, fim dos supersalários, regulamentação da inteligência artificial e até o fim da escala 6x1. É o que a gente chama do fisiologismo político no Brasil, ou seja, quando ele libera dinheiro para emenda, aí o deputado, aquele indeciso que sempre está no centrão, ou na centro-esquerda ou centro-direita, acaba votando a favor porque irrigou as bases eleitorais daquele parlamentar. O acordo para votar o orçamento, ele envolveu uma proposta de o Poder Executivo compensar o pagamento de algumas emendas parlamentares que estavam travadas no ano passado. Travadas, lembrando, por decisão do ministro Flávio Dino, que vocês veem na tela, do Supremo Tribunal Federal, que viu que não havia transparência nelas e segurou. Os parlamentares governistas afirmam, porém, que os valores bloqueados devido ao arcabouço fiscal não deverão ser repostos. Então, o que bateu na trava econômica do governo, fica lá. Agora, o que foi parado ou congelado por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora que tem um pouco mais de transparência, sempre tem aquele jeitinho para liberar esses recursos. Esse acordo envolve o pagamento, a partir de abril, de 3,8 bilhões de reais de emendas de comissão que tinham sido bloqueadas no ano passado. Esse aceno foi feito pelo Palácio do Planalto, cumprindo uma promessa do passado e foi considerado crucial para a votação a toque de caixa rapidamente nessa quinta-feira do Orçamento da União, o que rendeu elogios à ministra Gleisi Hoffmann, da articulação política. Segundo nós apuramos, a ideia é que o governo federal apresente um cronograma de pagamento das emendas próximo à próxima reunião da nova composição da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que vai cuidar do orçamento para o ano que vem. O relator da proposta, o Ângelo Coronel, ele chegou a diminuir de 30% para 10% a margem do governo federal para remanejar o que a gente chama das despesas discricionárias, sem necessidade de autorização do Congresso Nacional. Mas aí houve uma série de negociações da cúpula do Congresso, do Palácio do Planalto, e aí o relator voltou ao formato original, uma margem de 30%, o que acabou agradando os líderes partidários.